para todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Fabrício Carvalho e agradecê-lo por aceitar o nosso convite para dar uma palestra sobre a conservação da biodiversidade na zona da Mata Mineira durante o primeiro workshop do projeto BF Atlantic. O Dr. Fabrício Carvalho concluiu seu doutorado em Ecologia pela Universidade de Brasília em 2009. Fabrício Carvalho é professor do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordena o Laboratório de Ecologia Vegetal. Sua pesquisa inclui ecologia de florestas tropicais, onde ele realiza inventários, trabalhos com fitossociologia, dinâmica florestal, ecologia funcional e filogenética, e também restauração florestal, fitogeografia, além de gestão política e ambiental. Mais recentemente, Fabrício Carvalho tem atuado na conservação e restauração de florestas urbanas e no desenvolvimento do projeto BF Atlantic. Seja bem-vindo, Dr. Fabrício Carvalho, a palavra é sua. Bom, muito obrigado, novamente, Léo, colegas. Fico muito feliz de poder compartilhar essas informações com vocês e ainda mais motivado após a palestra do Fábio. Realmente vivemos aí um período de mix de emoções e a palestra foi muito inspiradora, Fábio. Eu acho que tem muito a ver com o que você comentou na sua fala. Eu tentei fazer um resgate histórico da devastação da nossa da zona da mata. Confesso a vocês que foi uma das palestras que eu mais me empolguei em montar, porque dentro dessa pandemia, uma das formas, talvez a principal forma que eu tive para lidar com a pandemia foi ler e foi estudar bastante história e filosofia, para entender um pouco mais por que estamos aqui, o que está acontecendo, para tentar diminuir a minha indignação com muitas coisas. E estudar a história da região foi assim sensacional. Eu tentei colocar isso no contexto da restauração. Eu acho que tem tudo a ver, o início, o meio e quais são as perspectivas. Bom, então, eu dividi em 3 partes. Primeiro, a importância do histórico de uso, depois um pouco da história do município, e no fim, o que nós já temos de informação para embasar a restauração na área. Primeiramente, por que é importante termos esse resgate histórico dentro da restauração? Essa é uma das prerrogativas. Aqui eu uso, por exemplo, o protocolo da Sociedade de Restauração Ecológica, e ela coloca aqui como o seu conceito-chave número 1. A prática da restauração ecológica é baseada num ecossistema de referência nativo, principalmente baseado no histórico de conservação da área. Então, o que nós temos hoje de ecossistemas de referência? O Fábio mostrou aí uma colcha de retalhos com poucas manchas verdes escuras, e essas manchas verdes são os nossos ecossistemas de referência? Sim, mas o que nós temos hoje? Eles não representam o que nós tínhamos há alguns séculos atrás. E nós não estamos falando de décadas, a destruição da nossa região vem de séculos, e isso embute uma série de questões de funcionamento, de perda de diversidade, questões históricas. Então, estamos restaurando dentro do antropoceno, particularmente eu acredito nesse conceito, dentro de uma paisagem altamente modificada, altamente antropizada, onde nós demandamos serviços ecossistêmicos, principalmente água. Então, aqui, esse é um grupo que eu gosto muito, eu sou muito fã desses caras, do Eric Higgs, do Richard Hobbs, até porque eles abordam um tema que eu gosto bastante, que é Novel Ecosystems, e eles têm uma visão histórica da restauração muito interessante. Uma das coisas aqui que nós observamos, olha,
por que que é importante conhecermos o histórico? Isso não se aplica só para a restauração. Nós temos ainda uma baixa capilaridade da história dentro da ecologia de maneira geral. Isso na ecologia vegetal é veemente. Eu sempre lembro dos mestres, né, do meu orientador de graduação e mestrado, da minha orientadora de doutorado, a gente discutia isso, e eles falavam, olha, raramente você vê um histórico de descrição de um estudo de uma floresta ou de algum estudo ecossistêmico, sendo que o ecossistema ele é reflexo da história, de uso da terra ou da água. Então, é fundamental que tenhamos isso. Qual é a nossa vantagem nesse contexto? História. Então, a Zona da Mata, é o que eu vou apresentar nos próximos slides, é uma das regiões mais bem documentadas em termos de histórico de uso da terra. Antes disso, né, para quem ainda não se familiarizou, o que é a Zona da Mata? É uma circunscrição geopolítica, geográfica, uma região do estado de Minas, que tem como vegetação predominante a floresta estacional, floresta atlântica, floresta estacional. Pela estacionalidade do clima, nós temos uma estação seca e fria, bem definida, e uma estação úmida quente e úmida, bem definida. Na nossa região, particularmente, aqui só para vocês entenderem, isso é altitude, nós temos uma grande variação de altitudes entre áreas de vale e áreas de montanha. Aqui nós estamos, Juiz de Fora e Eubank, aqui numa região acima dos 500 metros, mas uma região que varia aí 700 a 1.000 metros de altitude. A variação topográfica ela é muito forte, mas a variação pedológica ela não é tão intensa. Nós temos uma dominância aqui de um solo tipicamente argiloso, ácido, latossolo vermelho amarelo distrófico, solos profundos com grande capacidade de retenção de água, de absorção de água. Esse solo ele é capaz de acumular o dobro do seu volume, motivo pelo qual isso é preocupante também, porque nós temos muitos eventos de inundação. A região ela é repleta de eventos de inundação em função dessa superexploração do capital natural. Mas por outro lado, uma área com grande potencial para restauração. Isso aqui realmente é muito triste, né? O Fábio mostrou um pouco, mas olha aqui, se nós pegarmos a região da Zona da Mata, mais ou menos isso aqui, ó, nós temos menos de 10% de cobertura florestal. Eu nem digo nativa, e nem digo remanescente, isso não é remanescente. Na maioria das vezes, isso é uma regeneração, é um ecossistema que regenerou, que não tem mais as suas propriedades antes da devastação. É difícil dizer o que é original, né? O que é original numa dinâmica intensa, num planeta com uma dinâmica tão intensa, mas nós temos aí esses fragmentos, essa colcha de retalhos, isso é muito preocupante, né? Juiz de Fora ainda tem, essa região ainda tem um pouquinho mais, aqui é uma região mais alta do sul de Minas, Mantiqueira, florestas de elevada altitude, florestas nebulares, florestas ombrófilas densas. Agora, é muito interessante porque essa região ela até foi descrita no Atlas de Biodiversidade de Minas Gerais como uma das regiões de maior riqueza. Isso aqui é baseado, o professor André comentou isso na apresentação, esse é um paper recente, publicado esse ano pelo grupo do Pedro Eisenlohr, o Ari Oliveira Filho. E aqui, baseado no banco de dados Neotroptree, quase 10.000 espécies de árvores e a concentração de riqueza de espécies, né? Então, nós estamos aqui, ó, no pico da concentração de diversidade. A riqueza pode ser considerada uma métrica de diversidade em escala gama, em escala regional. E aí, o que justifica a nossa diversidade aqui? Primeiro, uma transição climática do clima ombrófilo para o estacional, né? E isso faz com que tenha um ambiente
geologicamente com muitos refúgios ao longo das eras do último período glacial. Então, isso é uma bomba de especiação. E nós temos esse acúmulo. Mesmo com toda essa destruição, nós ainda temos uma das regiões de maior riqueza de espécies no Brasil. E de onde veio essa destruição? Essa é uma parte assim, que eu me deliciei muito construindo, né? Primeiro, isso tem tudo a ver com o Caminho Novo, com a implantação do Caminho Novo para escoamento, principalmente de ouro e diamantes no século XVIII. Até então, o caminho de escoamento dos tropeiros seguia por São Paulo e uma região muito acidentada, e a implementação do Caminho Novo diminuiu isso em pelo menos 2 meses, né, esse trânsito, até chegar aqui a Vila Rica, Tiradentes, e até chegar a Diamantina. E nós estamos aqui, Juiz de Fora e Eubank da Câmara. Eu me baseei em 2 registros históricos clássicos. Um, do Johann Rugendas, prussiano-alemão, que passou aqui pelo Brasil junto à Expedição Langsdorff, um dos muitos naturalistas que passaram pelo Brasil. Então, tivemos Saint-Hilaire, Spix, Martius. Então, temos muitos registros, né, históricos na nossa região. Isso é fundamental para se entender o que nós perdemos, quais são as bases, como usar isso, né, para tentar restaurar essa degradação. Tudo isso vocês conseguem na Biblioteca Nacional. Essa é a obra original. Eu, particularmente, eu consegui num sebo essa preciosidade. São as 100 pranchas de figuras do Rugendas. E ele retrata... O Rugendas, ele era um pintor que seguiu Langsdorff, um naturalista. Eles fizeram todo esse trajeto entre 1822 e 1825, há 200 anos atrás, né? E ele tem dezenas de registros, ele pintava com uma precisão muito grande sobre os nossos ecossistemas. Começando num gradiente, aqui no pé do Caminho Novo, ali, próximo a Xerém, aquela região, era a fazenda Mandioca, né, onde era uma das bases da excursão. O que eu quero mostrar nesses slides? Eu vou passar rápido para não gastar muito tempo, tá? É que, desde então, nós já tínhamos paisagens degradadas. Observem isso aqui. Pastagem. Dossel ralo. Para nós que temos experiência em avaliação de paisagem, né, e isso é fundamental também, porque um bom técnico, um bom cientista, um bom tomador de decisão, ele tem que ter uma visão prática, ele tem que ter essa visão de interpretar a natureza a partir das métricas, né, da identidade visual. E aqui nós temos uma característica bem típica de floresta já secundária. Árvores um pouco mais... Algumas palmeiras pioneiras, o nosso grupo também estuda palmeira. Então, já mostra que é um tipo de vegetação modificado há vários séculos. O que até se justifica aqui, porque essa era uma região mais adensada, próxima à capital federal, Rio de Janeiro. Aqui, a travessia do Rio Paraíba do Sul. Então, observem a estrutura da vegetação. Não existia ainda, não existia a União Indústria, que veio só em 1850, 1860, com o Mariano Procópio, que propôs, né, a pavimentação de um caminho de escoamento até Petrópolis, e depois teve Mauá, que implementou ferrovia, enfim, mas naquela época as coisas eram feitas pelos tropeiros, e é muito interessante observar, mas aqui nós já observamos uma série de elementos de plantas tipicamente pioneiras, cecrópias, leguminosas, muitas palmeiras pioneiras. Observem a diferença. Essa é uma foto que nós tiramos em 2013, dentro do fragmento onde tem a nascente do Niassa.
Então, nós temos uma estrutura 200 anos depois muito parecida com o que os naturalistas já encontraram. Mas vamos em frente. Aqui, a próxima região aqui, eu esqueci agora o nome das PCHs, mas aqui próxima a Paraibuna, onde nós temos o Hotel Fazenda Santa Helena aqui, por exemplo. Então, isso é só para mostrar para vocês, olha, que já existia uma degradação do capital natural. Isso aconteceu de forma muito acelerada, muito intensa, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Aqui um detalhe, né, sobre esse pousio dos tropeiros, essas pequenas estalagens, pasto, e um pouquinho de floresta. Não mudou muito o que nós temos hoje em dia. Isso, sim, era retratado como um ecossistema típico da zona da mata. Até o século XVIII, final do século XVIII, a zona da mata era uma região protegida para evitar o escoamento ilegal de ouro e diamantes. É interessante, o Fábio comentou sobre a influência na Inconfidência, tal, talvez alguns não saibam, mas Tiradentes, por exemplo, ele era proprietário de terras em Matias Barbosa, Simão Pereira, que a função dele era justamente proteger essa borda da zona da mata. Tiradentes não era aquele cara economicamente, eu ia falar um palavrão aqui, mas economicamente despauperado, como todos imaginam. Ele tinha muita grana, né? Ele era um cara importante porque ele tinha que proteger essa região aqui. Isso, sim, nós podemos chamar de um ecossistema clássico de referência. Nós não temos mais isso hoje. Até temos alguns elementos aí na paisagem de old growth forests, florestas que foram preservadas, mas já que tiveram corte raso, ou seja, já perdemos muitos elementos nativos na região. Aqui uma região, e eu quero fazer um contraste com vocês, porque sempre que existem essas figuras com índios, nós temos ecossistemas preservados. Então, aqui, olha, um encontro, né, de índios com esses tropeiros europeus. Nós tínhamos uma predominância de índios puris e coroados, e esses índios, existem estudos que mostram que eles não são originalmente colonizadores, eles vieram fugidos, são índios mais amistosos, vieram fugidos das guerras entre tamoios, que apoiavam os franceses, e tupis, que apoiavam os portugueses na costa entre Espírito Santo e Rio. Lá o pau quebrava, né, principalmente por retirada de madeira e tudo mais. Então, eles vieram colonizar a zona da mata. Eram muito amistosos, não eram índios guerreiros. Os botocudos, os Krená, não. Aí ele já tem, que é da região do Vale do Rio Doce, aí já é barra pesada, porque tem uma certa descendência dos índios Goitacás, que eram os índios mais terríveis do Brasil colonial. Algumas imagens, né? Observem os ecossistemas sempre muito frondosos, né? São tipicamente ombrófilos, em uma paisagem estacional. Por que isso? Riqueza de águas, de nascentes. Uma das coisas que sustenta a nossa diversidade é a riqueza hídrica, que a gente precisa recuperar com a restauração. Agora, isso despertava também por que essa região foi destruída, né? Onde os índios preservavam, tivemos essa destruição. E é interessante essa miscigenação, né? Com negros, escravos, índios, portugueses, né? Isso aqui revela uma coisa muito triste na época, que também é exaltada para nós, né? Que são os bandeirantes. Eles são tidos como heróis, mas eles eram escravizadores e devastadores de índios. E esse era o resultado. Aqui uma foto típica, aqui próxima à região de Matias Barbosa, sobre o desmatamento para a implementação de cultura de café. Uma outra obra muito interessante aí foi o primeiro livro de fotografia do Brasil, né? O Herbert Clumb, um francês, ele era fotógrafo da família imperial, ele dava aulas para a princesa Isabel de fotografia, e ele fez esse trajeto de Petrópolis a Juiz de Fora, depois da construção da estrada União-Indústria, que foi aquela vertente que o Fábio comentou. A Juiz de Fora é considerada a Manchester mineiro, a colonização europeia.
A Alemanha investiu uma grana aqui, principalmente indústria fabril. O café veio também, mas Juiz de Fora tem uma pegada industrial. Tinha, né, até a década de 20 muito forte. Depois desaqueceu. E é interessante que é um tipo de fotografia um pouco mais realista. Eu vou passar rápido, porque senão eu me empolgo, já tem 18 minutos. Observem a paisagem. Aqui numa região divisa com o rio, talvez próximo ali a Areal, uma região já típica. Floresta rala, pastagem. Essa era uma região típica de produção de gado. O gado ele veio mais forte depois, mas ele já existia aqui no Brasil. Café, mata destruída. Café, isso é muito interessante. Olhem como era plantio do café e a herança da despropriação do capital natural que nós temos. Naquela época, o plantio de café era muito mais espaçado, existem estudos que mostram que a produtividade era 3 a 5 vezes menor do que tem hoje, em função da escravidão. Então, os escravos eles andavam em fileiras, capinando, para que o capitão do mato, para que os fiscais, digamos assim, pudessem visualizar os escravos. Então, os cafés eram plantados de forma extensiva. Para vocês terem ideia, essa é uma fotografia de 1867, ele publicou o livro depois, em 72, e só em 1840, Liebig descobria a questão dos elementos fundamentais, a lei de Liebig, onde um organismo precisa de macro e microelementos. Não existia essa ideia, não existia uma tecnologia agrária. Era destruição, queima para mineralização da biomassa, e isso era lixiviado. Então, a rotatividade da terra, a destruição era para que a fronteira agrícola avançasse, porque o solo ele era exaurido muito rapidamente. Não existia correção de calcário, adubo, de nada disso. Era feito só pela queima do material, não existia cobertura de matéria orgânica. Então, era uma tecnologia muito arcaica. Aqui, novamente, olha, pastagem. As pastagens vinham após o abandono do café. Vegetação, aqui interessante, olha, espécies exóticas, cercas, né, que dividiam propriedades, provavelmente bambu. Vou passar rápido. 3 rios, olha que coisa desoladora. Não sobrou nada de vegetação. O que você observa de vegetação, muitas vezes isso era um estilo europeu de arborização, de bosqueamento. Isso aqui é muito interessante. Serraria, próximo aqui à Mar de Espanha. Observe uma mata rala, bem rala. E essa área, ela era para serra, e o Clumb, ele comenta isso, né? A fartura e o desperdício de madeiras, de toras. Parte disso era exportado, mas muitas eram queimadas. Então, era assim, um exagero de destruição, né, de desperdício. Não existia qualquer planejamento, até porque as tendências na época, o auge da Revolução Industrial, era que a natureza era inimiga do homem, e a urbanização era necessária. Quando você lê os relatos do Clumb, ele deixa isso muito claro. É uma área arcaica, uma área desprezível, era uma área que tinha natureza. Olhem só que coisa desoladora. Aqui já na estação de Paraibuna, chegando em Juiz de Fora. Já em Juiz de Fora, floresta secundária. Aqui eu quero fazer um comentário interessante. Olhem bem esse padrão. 150 anos atrás, floresta rala, certamente protegendo uma nascente, para que a propriedade não ficasse. Inclusive, o Código Florestal da década de 30 vem para isso, não para proteger a biodiversidade, mas para ter uma reserva de estoque de madeira e de água para a propriedade rural. Olhem a comparação. Fotos de 2013 no NIAS. Aí, Fábio. A mesma estrutura, o mesmo padrão de uso da terra. Nós temos o mesmo padrão de uso da terra de 200 anos atrás. Isso é inadmissível hoje nos padrões atuais. Isso aqui é uma foto restaurada do Clumb, aqui em Juiz de Fora.
e isso uma foto, aquela foto recente do NIAS. É o mesmo padrão. Mariano Procópio, né, comendador Laje, a família imperial viveu aqui um tempo. Aí você fala, nossa, mas era bem arborizado. Não, isso aqui é um projeto paisagístico do Glaziot, há 150 anos atrás. Então, enaltecia-se a europeização da vegetação, né, em detrimento da destruição do capital natural. Aqui eu coloquei por registro, muito provavelmente ele não fala, mas fala que é uma colônia alemã. Eu acredito que seja aqui no São Pedro, onde eu moro, mas também pode ser no Borboleta, que era a área de produção rural, mas olha, toda a paisagem depauperada. Isso aqui, muito interessante, olha, eu peguei os dados desse livrinho aqui, Geografia Histórica de Juiz de Fora, olhem a explosão de desmatamento. Então, olha, na década de 80, nós tínhamos em torno de 40% de vegetação nativa ainda. 50 anos depois, 2%. 2%. Hoje nós temos mais floresta do que há 100 anos atrás. Isso é, assim, um absurdo. Mas também mostra que a destruição não é recente, ela é bem antiga. Pastagem vai de 7% para 80%. Isso aqui considerando as principais propriedades. Vou passar muito rápido só para vocês entenderem. Sempre temos destruição de ecossistemas naturais aqui na região, nessas diferentes fotos. Nas diferentes regiões da cidade. Morro do Imperador, hoje nós temos aqui o Morro do Imperador florestado. Ele foi destruído na década, né? Então aqui bairro industrial, Benfica. Foi a única que eu achei de chapéu d'uvas, olha, de 74. Mesmo cenário desolador. Para fechar em alguns minutos, né? Então, o que nós precisamos? Quais são as bases? Já vimos aí que a destruição é terrível. Bom, há 10 anos atrás nós começamos os estudos de biodiversidade e a primeira missão foi separar as áreas por histórico de uso. Então, nós temos aqui algumas florestas mais preservadas na região, Lima Duarte, Santos Dumont, Rio Pedro, Rio Preto, todas são áreas com a mesma fitofisionomia, altitude e clima muito parecidos, solo parecido. Temos também algumas florestas remanescentes, aqui em Juiz de Fora. Remanescentes é aquilo que não foi destruído, mas que foi impactado por corte. Tal. Por exemplo, Lajinha, Poço Dantas. Áreas de abandono agrícola, que é o nosso foco lá no Niassa, abandono e tratamento de área que foi destruída, e algumas áreas mais urbanas de terraplanagem. Vou passar rápido. Nós fizemos estudos padronizados nessas 3 áreas, comparando esses históricos, né? Então, uma coisa interessante é que essas áreas que regeneram em plantios abandonados, em termos de riqueza, elas não ficam ruins, mas a riqueza e a diversidade de espécies mascaram. Embora, quando a gente compare com a literatura internacional, os dados mostram que nossas florestas aí com 100 anos de regeneração se comportam muito mal, em termos de retorno sucessional. Agora, quando a gente analisa a parte funcional e filogenética, que são artigos publicados esse ano com esse grupo de dados, olha, florestas que se regenerarem em áreas abandonadas perdem funções, traços funcionais, principalmente conservativos, biomassa, estoque de carbono, e também perdem diversidade filogenética. Então, tem uma perda grande. Quais são as lições disso? O histórico de perturbação é fundamental para qualquer ação prática. Para qualquer ação prática. Na verdade, quando nós publicamos esses artigos, os revisores e os editores enalteciam muito isso. Poxa, que bom que vocês conseguiram mostrar que o histórico de perturbação é um fator relevante. Outra coisa, só a riqueza e a diversidade taxonômica não são suficientes. Nós temos que ter aspectos funcionais e filogenéticos, e isso é BEF. O BEF é isso, funcional e filogenético. Amanhã o Gustavo vai explicar melhor. E espécies exóticas, eu não entrei aqui, mas como eu falei com vocês, era comum a introdução de espécies, e aí
nós temos muitas espécies exóticas naturalizadas nos nossos ecossistemas, e isso pode se tornar um problema, sim. Bom, consegui, são 29 minutos e alguns segundos, e nada disso seria possível sem essa trajetória de financiamentos e de apoios ao longo do tempo dessas informações, e sem essa galera maravilhosa. E eu acho que o que o Fábio comentou lá, eu estou citando muito, Fábio, porque a palestra foi inspiradora, nada disso é possível sem integração, e eu espero que o NIASA, o BEF, seja uma extensão do que a gente vem trabalhando em termos de grupo, de laboratório, né, e que isso seja integrado, porque isso, nós estamos falando de pessoas. Ciência significa relação com pessoas, pelo menos no meu ponto de vista. Muito obrigado.